Catástrofes naturais, pandemias e guerras mundiais, tudo isso gera um risco iminente de extinção dos alimentos básicos, e claro, da espécie humana. Nesse cenário apocalíptico, onde conseguiríamos recuperar as espécies importantes para a nossa alimentação? A resposta é: em um banco de sementes. Nele são armazenadas variedades genéticas das espécies vegetais cultivadas, como arroz, feijão e soja. Mas aqui não estamos falando de um banco qualquer, e sim do Silo Global de Sementes de Svalbard, localizado na Noruega e conhecido como o Cofre do Apocalipse ou o Cofre do Juízo Final. A nossa história aqui, na verdade, é anterior à construção do Grande Silo. O botânico, geneticista e geógrafo russo Nikolai Vavilov, de 1887 a 1943, iniciou em 1919 uma expedição, na qual visitou dezenas de países, incluindo o Brasil. Ele era obcecado com a biodiversidade de plantas ao redor do mundo e um dos seus grandes objetivos de vida era resolver a fome mundial. Ele organizou de maneira sistemática as variedades de todas as espécies que ele pôde, por isso, atualmente ele é considerado o pioneiro na criação de bancos genéticos. Esses bancos genéticos têm a função de armazenar e preservar espécies cultivadas, garantindo o acesso à diversidade e à segurança alimentar. O patrimônio genético é o principal fundamento da agricultura e é vital para a manutenção das variedades vegetais. Agora, vamos pensar em um contexto simplificado em que poderíamos utilizar os bancos genéticos. Imagine que não há variedade genética nas nossas plantações de arroz, e nesse contexto, surge um fungo altamente letal e transmissível nessas culturas. Ele seria capaz de acabar com todo o cultivo de arroz que temos. Mas, como temos um banco genético, nós cultivaríamos variedades que não são suscetíveis ao fungo e conseguiríamos garantir novas plantações de arroz. É por isso que os bancos são tão importantes. Os bancos genéticos precisam estar bem seguros de alterações climáticas e catástrofes naturais, já que esses são alguns contextos em que seria importante utilizá-los. Durante o planejamento do Silo de Svalbard, esse foi um dos grandes desafios, a escolha do local ideal. Assim, foi escolhido o arquipélago ártico de Svalbard, na Noruega, a 1000 km da Noruega continental e a 1300 km ao sul do Polo Norte. Como vimos na imagem destacada deste artigo, apenas a entrada do silo fica situada do lado de fora, o restante da construção fica incrustada no monte. O governo norueguês financiou inteiramente a construção do Silo Global de Sementes de Svalbard, que custou aproximadamente 45 milhões de KR, equivalente a 8,8 milhões de dólares no ano da construção. O armazenamento é gratuito para os usuários finais e os custos operacionais são financiados pelo próprio governo da Noruega e pela Crop Trust. Já o financiamento primário se dá por grandes organizações, como a Fundação Bill e Melinda Gates, e por outros governos. O silo é composto por 3 câmaras subterrâneas de concreto que são localizadas no final de um túnel de 150 metros de comprimento, a 180 metros abaixo da montanha. O silo é projetado para suportar adversidades, como terremotos e o aumento do nível do mar decorrente do aquecimento global, estando a 130 metros acima do nível do mar. Além disso, tem capacidade para armazenar 4,5 milhões de variedades de culturas e cada variedade pode conter em média 500 sementes, totalizando 2,5 bilhões de sementes. A temperatura nas câmaras é de menos 18 graus Celsius, garantindo a baixa atividade metabólica e mantendo as sementes viáveis por longos períodos. Elas são armazenadas e seladas em embalagens personalizadas compostas por 3 camadas. Por sua vez, as embalagens são lacradas em caixas que ficam armazenadas em prateleiras dentro do cofre. Para tanto, o silo foi construído para suportar toda a classe de adversidade, como terremotos, atividade vulcânica e radiação, e se encontra em um local a 130 metros acima do nível do mar para evitar que ele seja afetado em caso de que o nível do oceano aumente por conta do derretimento das calotas polares. Inaugurado em 2008, o banco de sementes fica em pleno permafrost, uma camada de solo permanentemente congelada que funcionaria como um freezer natural em caso de falha elétrica. Recentemente, o cofre precisou ser aberto devido à guerra na Síria. Antes, um banco sírio de sementes de Alepo, na Síria, funcionava como centro de troca e distribuição de espécies entre nações do Oriente Médio. Com o conflito, a instituição passou a não dar conta de abastecer a região, então, um grupo de pesquisadores recorreu ao Banco de Sementes de Svalbard, pedindo algumas amostras que originassem trigo, centeio e gramíneas, que estavam em falta para alimentar as plantações. Foi a primeira vez que o cofre precisou ser aberto,